Bom, eu não sei o que aconteceu, mas o microfone parou de gravar os segundos finais, né? Então, só para eu finalizar a ideia antes da parada, de retorno dessa parada, o que a gente tem aqui, né, são os principais biomas. A gente vai discutir um pouco mais, que não são só esses, na verdade, mas esses são um dos primeiros esquemas dos grandes biomas mundiais, tá? E o que a gente entende, né? Que os ambientes eles mudam ao longo do tempo, né? Ao longo das eras geológicas. Consequentemente, os biomas eles não são estáticos, né? A gente não tem os desertos sempre nos mesmos locais ou as florestas nos mesmos locais, né? Eles também mudam ao longo do tempo geológico, né? Eles não são estáticos, né? E o que molda os biomas, né? Ao longo do tempo? Vamos tentar entender um pouquinho isso nessa nossa etapa, né? Um dos principais processos que moldaram e moldam, né, os biomas, como eu falei, é a precipitação e temperatura. E nesse sentido, as mudanças climáticas do último Pleistoceno, especialmente das últimas glaciações, foram fundamentais para definir algumas regiões que a gente encontra hoje em dia, né? E, claro, como eventos geológicos de longa duração, né? Quais foram, portanto, as respostas biogeográficas à última glaciação, essa última mudança climática que a gente teve, né? Que era um planeta mais gelado e mais seco, né? Bom, primeiro que mudança na localização, extensão e configuração dos ambientes naturais, né? As florestas mudaram de tamanho, os cerrados mudaram de tamanho, todos esses ambientes mudaram de tamanho como respostas às mudanças nessa última glaciação. As zonas climáticas e ambientais mudaram de tamanho, né? Algumas sendo ampliadas, outras sendo reduzidas, e consequentemente mudou a rota de dispersão de algumas espécies, né? Então, algumas rotas foram desfeitas, né? Pontes continentais, né? Conexões continentais, elas foram cobertas por gelo, o que impediu algumas espécies de migrarem, né? Então, assim, mudou muito a configuração do planeta no último glacial, né? Aqui para vocês terem uma ideia, como é que foi esse efeito na América do Norte. É, Hoje a gente sabe, né, o Canadá é uma região de grandes lagos, né, de água doce. Os Estados Unidos uma parte, mas o Juarez Almond, né, que dava geologia, sempre falava que sobre Nova York havia uma coluna de quilômetros de gelo, né? E de fato, né, esse gelo cobriu uma parte da América do Norte durante o último glacial, aqui 18 mil anos atrás. Quando o planeta começou a esquentar, esse gelo foi derretendo, né? E foi deixando para trás os lagos, né? Esse gelo ao derreter ele vai renovando o solo, né? Porque ele escava, né? Nesse processo. E ele 7 mil anos e mais ou menos na atualidade, né? Isso aqui já derreteu. E o que formou os grandes lagos canadenses e parte dos americanos, como eu falei, tá? Isso significa que há 7 mil anos atrás, ou 10 mil anos atrás, ó, não tinha floresta aqui, tá? Era só gelo. Então todas as florestas boreais que a gente vai encontrar hoje são relativamente recentes. 10 mil anos, tá? Elas estavam empurradas nessa direção ou no topo de algumas montanhas e se expandem quando o gelo recua, né? É, Aqui embaixo no sul, né, Terra do Fogo, Patagônia e metade sul da cadeia andina também sofreram com gelo, muito menos do que no hemisfério norte, porque a gente tem muito menos continente, né, área de terra no sul do que no norte, né. O canal de Beagle e o Estreito de Magalhães eles foram escavados por geleiras nesse período, né, que é aquele monte de canais que conectam o Pacífico e o Atlântico, tá. Estima-se, né, que de 18 a 35 mil anos atrás o mar estava 120 a 130 metros abaixo da linha atual na América do Sul. Gente, isso 120 a 130 metros. A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula lá de refúgios, né, por conta da plataforma continental. Isso são quilômetros mar adentro. Então significa que Blumenau estava quilômetros e quilômetros da praia, né? Ela não estava aqui tão perto. Isso significa que a distribuição da vegetação era outra, né? O clima era totalmente diferente na região, né? Então esses canais, né, todos aqui, ó, foram escavados, né, e cobertos por geleiras no período, então essas rotas não estavam tão abertas, e algumas inclusive foram escavadas e se originaram depois que as geleiras recuaram, né. Como é que a biota, né, como é que a biodiversidade ela se adaptou, ela foi sendo selecionada, né, nesse momento, né? São três as respostas das espécies como um todo, tá? As espécies elas podem ser capazes de flutuar com seus ótimos climáticos, né? Então, elas mudando de ambiente, né? Conseguindo acompanhar. Pensem muito isso em fauna. Flora tem que ser a próxima geração, né? A geração atual já era, porque ela está fixa, tá? Algumas espécies elas permaneceram e foram sendo selecionadas, né? E, entre aspas, se adaptando àquele ambiente. Então, sempre pensem à luz da seleção natural, né? E outras espécies ainda sofreram a redução de amplitude e eventualmente foram extintas, tá? Então, ou a espécie ela foi flutuando, foi acompanhando a mudança da vegetação,
né? Ou ela se adaptou, sempre à luz da seleção natural, ou ela foi extinta porque ela não conseguiu fazer nem o primeiro nem o segundo item, tá? A população foi muito reduzida e não conseguiu mais se sustentar, tá? E só para lembrar um pouquinho, isso aconteceu no último Pleistoceno, isso é muito recentemente, isso é 18 mil anos atrás, tá? É assim, o ser humano já estava andando por esse planeta há muito tempo. Tá? Assim, terminou nos 18 mil anos atrás, né? Começou a terminar. Então, assim, essas mudanças são relativamente muito recentes. Tá ali, ó. Tá? Então, mais ou menos nesse período que essa era do gelo terminou, né? Esses processos foram encerrados. Claro, eles começaram bastante tempo atrás, né? Bom, ainda discutindo um pouquinho essas respostas biogeográficas aos ciclos do Pleistoceno, né? Então, o período de resfriamento gradual durante o Cenozoico médio foi seguido por grandes repetidas reversões climáticas. Então, esquentava muito e esfriava. Esquentava por 10 mil anos, esfriava por 200. Então, foi um período assim de uma loucura climática, né? Gerando essas grandes calotas polares ali e no sul também. Isso significa que a água está retida na forma de gelo, tá? Ela não está tão disponível assim nos oceanos ou nos rios. Essa retenção muda drasticamente a corrente marítima, muda ventos e muda a distribuição de água no planeta, né? O Mesozoico ele foi mais ou menos estável em relação à temperatura e precipitação, tá? E houve um rompimento aí quando entrou para o Pleistoceno, algum evento climático ou geológico, né? Eventualmente algum vulcão, alguma coisa movimentou, né, essas mudanças, gerou essas mudanças. E como eu falei, muitas espécies reagiram de modo independente, né, com base em suas tolerâncias fisiológicas, né, ou foram sendo selecionadas e se dispersaram para outras regiões ou foram extintas. A vegetação ela se desloca em direção ao Equador quando vai ficando mais frio, ou para altitudes mais baixas, né, durante os períodos glaciais. Então a floresta se expande ou se retrai mais ou menos, né, nesse período. Em direção ao polo, durante as eras interglaciais, é uma expansão de floresta, né? Então, durante o período quente, que é o que a gente está agora, as florestas se expandem. Elas saem do Equador e vão em direção aos polos. Quando começa a ficar frio e seco de novo, a gente não sabe quando isso vai acontecer, as florestas elas vão se retrair de novo para a região do Equador e as pradarias, os campos, os desertos e as savanas se expandem, né? Porque são ambientes mais secos, tá? Esses deslocamentos eles eram complexos, né? Influenciados por outras características geológicas. Imagine se a gente tivesse uma barreira, né? Deixa eu voltar em algum mapa aqui. Se houvesse uma barreira aqui, ó, de montanhas, né? Eventualmente a floresta não conseguiria transpor ela, tá? Entendam que eventos geológicos podem servir como grandes barreiras, né, para esses movimentos, tá? Bacias hidrográficas também, bacias oceânicas, né? Então, assim, é uma série de eventos que podem restringir esse deslocamento da vegetação ou da fauna como um todo, né? Aqui um caso clássico, né? De um esquema da Cordilheira Andina, né? De vegetação. Deixa eu só me achar. Aqui de 14 a 20 mil anos atrás, aqui no tempo presente, né? O que a gente encontra? Nesse período, 14 a 20 mil anos atrás, a gente tinha gelo permanente mais ou menos a 3.500 metros de altitude. Hoje o gelo permanente está lá perto de 5 mil metros, e não é por conta de mudança climática antropogênica, né, ou de origem humana, tá? É natural, né? Isso significa que a gente tinha uma compreensão muito maior dos tipos de vegetação ocorrendo aqui nessas faixas, né? Tendo os páramos, né, que são regiões campestres, ocorrendo aqui perto de 3 mil metros, vegetação já florestal nessa parte aqui dos 2 mil metros, quando hoje em dia esse tipo de floresta está aqui entre 1.000 e 2.000, né? E os páramos estão restritos aqui a esse topinho perto de 4.000. Então, a vegetação também sobe e desce montanhas, como ela vai em direção ao Equador e volta, né? Então entendam que é uma expansão e retração dos biomas ao longo do tempo. Eles não são estáticos, novamente, né? Então aqui, ó, biomas de cobertura aberta, né, como as tundras, as savanas, as pradarias e os prados, se expandem durante o último glacial, porque era mais seco e frio, e em detrimento, né, dos biomas florestais fechados, né, ou dos fechados como um todo. Tá? Então esse é um ciclo natural das florestas, subindo e descendo montanhas ou indo em direção ao Equador e voltando. Como eu falei, os climas glaciais tendem a ser secos e frios, né? Por outro lado, o aquecimento glacial resultou em inundações de linha costeira, né? O mar começou a invadir, na submersão de pontes continentais, né? Por exemplo, isolou Florianópolis, né? Como uma ilha. É,
em algumas áreas da Europa também foram invadidas, né? Hoje em dia, se a gente pensar nos Países Baixos, né, que estão abaixo da linha do nível do mar, eles têm que bombear água para fora com frequência e, dependendo do nível de subida do mar por conta de mudanças climáticas, eles podem ser totalmente submersos, né? Para vocês terem uma ideia, né, no tempo atual, né, esse é o nível do mar. Ele já esteve acima do nível atual, já esteve muito abaixo do nível atual, como a gente discutiu, né? E eu vou fazer um resumo de como foi nos últimos tempos. Eu volto daqui a pouco, eu só vou conferir se está de fato gravando, né? Bom, já que está gravando, né? Tem problema de som, para evitar ter que regravar tudo de novo. Esse aqui é o nível do mar nos últimos milhões de anos, tá? E eu vou descrever mais ou menos quais foram os eventos que ocorreram. 7.000 a 5.000 anos atrás, o nível do mar ele ultrapassou o nível atual, então ele estava mais próximo, a praia podia estar aqui em Gaspar, né? Há cerca de 5.000 anos, o nível do mar subiu entre 3 a 5 metros do nível atual, então isso são quilômetros adentro, né? A gente vai, quando discutir biomas brasileiros, vai olhar um pouco aqui a região e vai ver que é uma grande planície, né? Então essa planície toda deve ter sido tomada pelo nível do mar, tá? 3.900 anos atrás, o nível relativo do mar deve ter estado entre 1,5 e 2 abaixo do atual, ou seja, regrediu bastante, tá? 3.000 anos atrás, o nível do mar ascendeu de novo, acima do atual. E há 2.800 anos ele está mais ou menos no nível atual, subindo e descendo pouco. Tá? Vejam que, claro, para o tempo humano é muito tempo, né? Mas é bem dinâmico. Então entendam que as nossas florestas litorâneas aqui elas são relativamente jovens, né? Por conta dessa subida e descida do nível do mar. Tá? E há cerca de 2.500 anos ele subiu de novo um pouquinho, né? E depois ele desceu ao nível atual e ele está voltando a subir por conta, estamos do lado de cá, né? Por conta de mudança climática, tá? Então esses picos de subida e descida são recentes, tá? E são frequentes, né? Vai congelando, vai descongelando geleiras, né? E o mar vai subindo e descendo, tá? Isso não tem muita relação com mudanças é, de tectônicas de placa, tá? Então, essas grandes mudanças criam novos ambientes, né? E o desenvolvimento de novas comunidades, enquanto outras comunidades desaparecem, né? E comunidades e suas espécies associadas. Então, o Pleistoceno, o último Pleistoceno, essa última era glacial, ela ajudou a moldar bastante os biomas atuais, tá? E apesar de ter existido muita variação dentro dos grupos taxonômicos, as plantas tendem a mudar de maneira mais lenta que os animais, tá? A dinâmica geográfica das espécies durante o Pleistoceno criou muitas populações isoladas, em alguns casos promovendo divergências evolutivas e diversificação de certas biotas. Tá? Os ciclos glaciais mais recentes, né, gerando ondas de extinção de muitos animais, especialmente os grandes, eu já vou discutir um pouquinho isso. Poucas plantas acabaram sendo extintas, isso pode explicar porque a gente tem uma grande riqueza especialmente angiospermas. Isso sugere que as reversões climáticas iniciais podem ter capinado, né, assim, ou eliminado primeiro as plantas mais intolerantes, poupando as depois. Tá? Então, essas plantas talvez estejam um pouco mais adaptadas a essas mudanças. Quem não estava adaptado, por exemplo, esse fusca gigante, né? Isso era um tatu do tamanho de um fusca. Esses animais ocorriam na savana brasileira e foram extintas durante o último Pleistoceno. Dois eventos, provavelmente, tá? Um deles de ação humana, porque o ser humano já estava aqui e começou a caçar esses animais. Eles eram lentos e tinham muita carne, né? E outro, como as florestas se expandiram e esses animais eram de savana, eles não tinham tanto ambiente mais para sobreviver. Então, se eu tinha menos ambiente, imagina um fusca andando dentro de uma floresta, não dava muito certo, tá? Então, esses grandes mamíferos provavelmente foram extintos em parte por mudança climática e acredita-se, na verdade, que em maior parte por ação humana, tá? Onde o ser humano chegou, com exceção da África, onde ele surgiu junto com aqueles animais, os grandes mamíferos os grandes animais como um todo foram extintos, tá? Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, leia o Poema Imperfeito, que narra um pouco essa história, né, de extinção. Então, por isso sendo uma das teorias é que ajudou a extinguir esses animais, a outra diz que o ser humano teve um papel um pouco maior, inclusive, do que o clima, tá? Então, eles provavelmente se tornaram especializados demais, esses ambientes, né, onde eles estavam, principalmente estepes e savanas, e acabaram, portanto, sendo extintos. E a outra extinção é, como eu falei, por conta da presença do ser humano, né? Que levou à extinção da megafauna. Aqui eu quero mostrar um pouquinho como é que foi no último glacial aqui no sul, né? 18 mil anos atrás, o que a gente tinha, né? Muito pouco de floresta,
muita coisa de gelo aqui ainda cobrindo, né, e de ambientes de campos, né, e arbustais, tá? Sendo que hoje em dia a gente já encontra mais ambientes mais florestais no sul, né? Aqui a gente já não tem muito gelo durante o verão, por exemplo, é mais no inverno. Então as florestas aqui de notofagos, né, começaram a ocupar esse ambiente que até pouco tempo atrás era basicamente gelo, tá? E tem uma outra teoria que a gente já discutiu um pouquinho, né, que fala sobre as áreas de refúgio, né? Só vou pincelar ela. Dentro da bacia amazônica, então, foram encontrados centros de grande riqueza, né? As 6 áreas principais têm 150 espécies de pássaros, né? A gente já viu esse gráfico e essa discussão. O mesmo padrão é encontrado para répteis, anfíbios, borboletas e algumas espécies de árvores, tá? E haveria uma discussão se a Amazônia seria um santuário, o santuário neotropical do Pleistoceno, ou seja, onde as espécies se refugiaram, ou se ela seria um museu. Ou seja, ela é um museu de espécies, ela guarda a espécie velha, é velha entre aspas, né? Que se expande, depois as populações se expandem quando o clima favorece, ou ela é um local onde as espécies tem gênese de espécies, né? Elas acabam surgindo, tá? Então há essa discussão sobre qual seria o papel dessa região da Amazônia, né? Então se durante esse período aqui de refúgio, né? Que pode ser dos refúgios, é, claro, a gente entende que de uma grande população gerou essas espécies aqui de aves, mas a gente queria entender se isso aqui é um momento gerador de espécies ou ela age como um museu guardando espécies que depois podem se diversificar, tá? Então, mais ou menos a importância dessas mudanças do Pleistoceno, inclusive sobre diversificação de espécies, né? E como a gente viu, o isolamento, né, gera é, endemismo, né, de várias espécies, né? Então, esse isolamento, aqui é o caso de jararacas nos Estados Unidos, foram isoladas no último Pleistoceno, tá? Dando origem a espécies diferentes que ocorrem aqui na Califórnia do que as que ocorrem aqui na Carolina do Sul, tá? Sobreviveram em algum refúgio, né, durante esse último Pleistoceno de populações separadas, tá? O Absaber, grande estudioso da vegetação brasileira, faleceu há pouco tempo, ele dizia que a vegetação é espelho do clima, né? Por que que ele fala isso, né? Ele diz lá que é a vegetação que constitui a melhor expressão sintética dos dados climáticos, inclusive. Então não sou eu que estou falando só de planta, né? A gente vai tentar entender isso à luz dessa discussão dos grandes biomas mundiais, tá? Eu só vou abrir um parênteses para falar um pouquinho da fauna, só para não dizer que eu não falo, né? Para a fauna, a gente tem alguns outros fatores importantes, né? A temperatura, a altitude para muitas espécies é um fator importante, a precipitação, obviamente, a própria vegetação impacta nas espécies, né? A estrutura da vegetação e luz e temperatura no ambiente marinho, consequentemente. Tá? Então, para a fauna, a gente tem alguns fatores um pouco diferentes associados a processos de riqueza e distribuição. Claro que eles afetam diferentemente os grupos de animais, né? Ambientes terrestres homeotérmicos têm maior amplitude de ocupação do que os heterotérmicos, né? Então, consequentemente, a temperatura e a umidade determinam de forma diferente a ocorrência desses animais. No ambiente aquático, né? Luz, temperatura e pressão no geral, o pH e dureza na água doce e os homeotérmicos um pouco mais livres, né? Dessas amarras, tá? É importante a gente entender que fatores determinantes na distribuição da vegetação estão associados ao clima e os climatologistas ou meteorologistas eles distinguem 7 faixas geradoras de clima, tá? Elas vão impactar nos biomas mundiais e com base nessas faixas o Walter vai determinar os grandes biomas, que é o que a gente vai discutir, os famosos zonobiomas mundiais, tá? São 7 faixas: a zona chuvosa equatorial, as zonas chuvosas estivais das margens dos trópicos, procurem o que é estivais, regiões secas subtropicais, regiões subtropicais com chuvas invernais, zona temperada com chuvas no curso do ano, zona subpolar e polar, tá? Cuidado, só para não misturar com zonas biogeográficas, que a gente já discutiu, né? Essas aqui são as antigas zonas do Wallace. Não misturar zonas climáticas ou zonas ou faixas climáticas com zonas biogeográficas, tá? Porque essas aqui são isso aí, né? Isso aqui está associado ao endemismo, não a clima, né? Indiretamente, tá? As zonas biogeográficas elas refletem isolamento evolutivo da deriva continental, no geral, né? Bom, entendendo um pouco de clima, eu
quero avançar um pouco mais nessa discussão e entender como é que ele se classifica, porque aqui eu só falei de zonas climáticas, tá? Mas vamos entender como é que a gente classifica o mundo, o clima ao redor do mundo, e para isso eu faço a nossa última parada e volto daqui a pouco.